Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, adoração e espiritualidade. O último devocional do ano de 2025. É claro que Deus não se move pelo nosso calendário. Ele não espera 2026 chegar para ele poder operar, para ele poder agir. Ele é atemporal, ele existe e ele é antes do tempo. Mas nós, seres humanos mortais, podemos aproveitar o fim deste ciclo para repensar algumas coisas. E a gente chegou ao último devocional do ano de 2025. Fica aí o meu agradecimento a você que esteve do outro lado da tela, do outro lado da TV, do outro lado do celular, do computador, acompanhando ao longo desse último ano os conteúdos aqui do canal. Espero que você tenha sido verdadeiramente abençoado, tocado e que Deus esteja operando por nós, em nós, através de nós. Que o Espírito Santo, meu desejo para o ano que vem é que o Espírito Santo nos batize, nos faça uma imersão em nós com profunda fome, zelo, anseio e até um santo desespero pela presença de Deus. Este é o meu desejo. E como não podia ser diferente, hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Um capítulo marcado por uma palavra de esperança, de redenção para um Israel que estava vivendo o exílio babilônico, que estava vivendo dias de desesperança, que estava vivendo dias de desespero. Israel se encontrar, Judá e Israel, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, eles se encontravam, mais uma vez, por causa da sua desobediência, em uma situação de perigo, em uma situação desesperadora, em uma situação onde eles podiam encontrar pouquíssimos elementos na qual se apegar. E entra Deus na história. Um Deus libertador, redentor, protagonista de grandes obras no meio do seu povo. Ele começa dizendo assim, por exemplo, no verso 1: Mas agora, assim diz o Senhor, eu sou Deus, declara o Senhor. Eu sou Deus, mas agora... Perdão, acabei lendo errado. Verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Você observa, esse ainda não é o texto central do devocional de hoje, mas você observa no início do capítulo o Senhor evocando, trazendo para si esse Israel, trazendo para si essa nação. No aspecto pessoal, olha, você é meu, eu o resgatei. E não só o resgatei, mas eu te chamo pelo nome. Ou seja, eu o conheço. Você não está desamparado. Você não está desassistido. Porque talvez essa seja a descrição de como você se encontra agora. Desamparado, desassistido. Parece que Deus se esqueceu de você. Mas assim como o Senhor disse para Israel, a sua nação, Ele também disse para nós: eu o conheço. Eu o chamo pelo nome. Não temas. Você é meu. Você é minha. Talvez seja um bom momento para nós relembrarmos as velhas promessas que o Senhor fez para nós ou que nós fizemos para Ele. Aquele chamado que você, porventura, acabou enterrando, aquela direção que, porventura, você acabou se esquecendo. Talvez seja uma boa hora para trazer à tona as direções e as palavras que o Senhor tem lhe dado. Aqueles sonhos antigos que Ele plantou no seu coração, talvez seja um bom momento para você ressuscitá-los. E o verso que eu queria meditar com você hoje está no verso 16 desse mesmo capítulo 43 de Isaías, que diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi,
Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Que palavra maravilhosa! Como ela nos fala no dia de hoje. Aqui Deus está falando para uma nação inteira, em um momento de exílio, em um momento específico, um momento de dor, de desespero, onde você andava nas ruas e você via o medo no rosto das pessoas. Mas, pela maravilha que é a palavra de Deus, também serve para nós. Você que está aí do outro lado da tela, me ouvindo ou me assistindo neste momento, também essa palavra é para você. Nós servimos a um Deus que não se cansa em criar coisas novas, em estabelecer novas estações. Evidentemente, essas novas estações que Deus estabelece, que Deus nos entrega, não significam que todas as coisas irão dar certo. Cada estação traz consigo o seu próprio desafio, o seu próprio aprendizado, o seu próprio método de crescimento. Mas existe uma expectativa no Senhor de que nós atravessemos cada estação da maneira como Ele deseja. Tem gente que é tão imatura, que está há anos na igreja e permanece na mesma estação por anos e anos. Gente que não consegue ter um mínimo de vislumbre, de visão, de audição espiritual, para enxergar o que o Senhor está enxergando, para ouvir o que o Senhor está dizendo, para sentir no coração aquilo que o Senhor está falando do seu trono. Momentos como esse, como o final de ano, é um bom momento para nós refletirmos e entendermos em qual estação nós estamos. Se a gente vai mudar, se Deus quer que a gente mude, se Deus quer que a gente permaneça, se Deus quer que a gente insista, porque sim, existe uma frase no mundo corporativo que entrou dentro da igreja, que é a seguinte: se você quer novos resultados, você deve buscar novos métodos. É evidente que a gente tem que atualizar algumas coisas, mas nem sempre. Por isso que nós devemos ter intimidade, discernimento. Existe um princípio na física que é o princípio do atrito. Onde dois corpos, não sou físico, vou falar aqui do meu jeito, mas onde dois corpos vão entrando em atrito até que de repente gera calor. Então tem coisas que nós temos que mudar e tem coisas que nós temos que persistir. Como diferenciar? Discernimento, intimidade. A gente precisa sair da imaturidade. A gente precisa parar de depender dos cultos semanais somente. Se você só se alimenta dos cultos semanais da sua igreja, miserável é a sua vida. A gente precisa parar de depender de líder X, de pastor Y, para poder ouvir a Deus ou orar por nós. E começarmos a ser fontes de bênção. Parar de esperar que alguém nos abençoe e começar a abençoar. Sairmos do nível raso. Mergulharmos em águas profundas. Profundidade nas relações, profundidade nas escrituras, profundidade na nossa adoração. O Senhor está sempre fazendo uma coisa nova. E muitas das vezes nós não participamos. Porque estamos com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais fechados. Olha o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos do exército e seus reforços. Eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Olha o Senhor falando para Israel e relembrando. O Senhor, Deus ele é muito pedagógico, especialmente no Antigo Testamento.
Sempre que ele vai falar com Moisés, ou sempre que ele vai falar com Josué, ele declara: eu sou o Senhor que tirou o teu povo do Egito. Eu sou o Senhor que os tirou do Egito. Sempre repetindo para que aquilo ficasse na memória, para que aquilo, não só na memória, mas no coração daquele povo. E mais uma vez o Senhor evoca os seus poderosos feitos. Olhem, assim diz o Senhor. E que Senhor é esse? Aquele que fez um caminho pelo mar. Aquele que apagou os teus adversários. Aquele que no meio das águas violentas abriu um caminho para que vocês passassem em seco. Este é o Senhor que está nos falando hoje. Muitas vezes a gente se esquece, a gente olha para as histórias do antigo Israel simplesmente como histórias, simplesmente a título de conhecimento, e se esquece que o mesmo Deus que abriu um caminho no mar para que toda uma nação passasse, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Você acha mesmo que seu problema é tão grande assim? E aí vem a chave e o ponto central da mensagem de hoje. Está no verso 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Verso 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ou uma coisa fresca. E eu acho isso aqui de grande aprendizado para nós. Ao mesmo tempo que o Senhor Deus evoca as suas obras do passado, os seus grandes feitos maravilhosos que fizeram Israel ser quem Israel é. A gente observa desde Gênesis no capítulo 12, que a conquista da terra, o surgimento, o estabelecimento de Israel como nação, foi totalmente obra da graça de Deus. Ele chega para Abraão e diz: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção. Eu vou te dar uma terra por herança. E ao longo do Êxodo, do livro de Êxodo, do livro de Josué, a gente percebe como a conquista da terra prometida foi totalmente obra de Deus. O quanto que Deus conduziu o seu povo, os livrando dos inimigos, abrindo o mar vermelho, os sustentando durante o tempo no deserto. Havia uma nuvem que repousava sobre o tabernáculo. Quando ela repousava, eles montavam o acampamento. Quando ela subia e se movia, eles desmontavam o acampamento e continuavam prosseguindo. Totalmente na direção de Deus. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem se movia, eles se moviam. É isso que eu vejo que nos falta hoje como igreja. A gente nem sabe aonde está a nuvem, a gente não consegue enxergar a nuvem. A gente sai fazendo as coisas debaixo da força do nosso braço, sem sermos guiados pela nuvem. Mas hoje o Senhor nos convida, olhem, lembra daquilo que eu fiz para você no passado? Lembra dos milagres que eu realizei? Lembra do mar vermelho se abrindo? Pois é, deixa isso de lado. Deixa isso para lá. Não construa uma edificação em torno da obra do passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Existe um livro muito famoso dentro do mundo corporativo que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que conta uma história fictícia de uma dupla de ratinhos e uma dupla de homenzinhos. Ambos estão dentro de um labirinto à procura de queijo. Os ratinhos, sempre que eles encontram uma estação onde tem queijo, eles vão lá, eles tiram seus tênis, colocam no pescoço e se alimentam daquele queijo. Terminam de se alimentar, vão para casa e voltam. Se quando eles voltam, eles não encontram o seu queijo, eles já saem novamente à procura da próxima estação que haverá queijo.
Os dois homenzinhos também estão à procura de queijo, mas de uma forma totalmente diferente. Em determinado momento da história, esses homenzinhos que estão vagando pelo labirinto, estão procurando queijo, eles acham uma estação com muito queijo. Só que diferente dos ratinhos que comiam queijo já com seus, sempre apostos, com os seus tênisinhos no pescoço, prontos para partir a qualquer momento, os dois homenzinhos constroem uma vila ao redor da estação de queijo. E se alimentam e fazem festa e constroem casas e estabelecem toda uma vida em torno do queijo presente naquela estação. Só que existe um problema. Num determinado dia eles chegam na estação novamente. Não tem mais queijo. Isso é uma lição para o mundo corporativo, mas a gente também pode trazer para a área espiritual. O nosso tabernáculo tem que ser desmontável. O trono de Deus, Ezequiel diz que tem rodas. Ele está constantemente se movendo. A nuvem se movia. Mas nós queremos construir grandes monumentos, grandes edificações ao redor das obras que Deus fez para nós e em nós no passado. E Ele está querendo fazer coisas novas, mas os nossos olhares estão presos no passado. E a gente não avança, a gente não progride na estação, a gente fica sempre preso no mesmo ciclo, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova e a gente não está vendo. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estão há anos e anos na mesma estação e não progridem, não avançam? E esse progredir não tem a ver com você ganhar mais dinheiro, com você receber um aumento, você morar numa casa melhor, você ter um carro do ano. Não é sobre isso. Esse avanço tem a ver com profundidade, com intimidade sendo construída, com crescimento no conhecimento das Escrituras, com crescimento na vida de oração, com transformação de caráter, com amadurecimento. Quantas e quantas pessoas você conhece que estão anos e anos dentro da igreja, no mesmo estado? Continuam imaturas, continuam não sendo pessoas minimamente amáveis, continuam sendo pessoas rasas. E o Senhor quer nos levar a estações mais profundas, e nós não o estamos ouvindo. Continuamos construindo as nossas vilas ao redor da mesma estação de queijo. Como eu disse no início, o Senhor não se move pelo nosso calendário. Se Ele quiser fazer alguma coisa em 2025 ainda, nos poucos dias que nos resta, Ele vai fazer. Mas talvez seja a hora de nós aproveitarmos esse ciclo que se encerra para nós traçarmos algumas iniciativas e votos especiais. Sairmos do nível raso e nos permitir ser guiados pelo Espírito às águas mais profundas. Meu desejo do fundo do meu coração é que 2026 seja um ano de maturidade, de profundidade. Profundidade na palavra, no conhecimento bíblico, não como um conhecimento a mais, não conhecimento técnico a mais, mas que cada palavra desse livro seja uma verdade penetrada em nosso coração, como uma espada afiada. Profundidade na vida de oração, profundidade nas relações com os nossos irmãos. Que saibamos nos entregar de forma vulnerável e também saibamos lidar com a sujeira e a vulnerabilidade do próximo. Que ao invés de irmos e frequentarmos uma comunidade esperando que essa comunidade nos abençoe, que nós sejamos a resposta, que nós sejamos a bênção. Assim como o Senhor disse para Abraão, seja tu uma bênção, que também sejamos nós a bênção para o outro. Que vivamos grandes coisas no ano de 2026. Como eu disse, não um emprego novo simplesmente, não um aumento, não simplesmente mais prosperidade financeira. Essas coisas são importantes, talvez o Senhor até queira isso para a sua vida. Mas que principalmente seja um ano de mais fome, de mais sede por Jesus,
de valorização e centralização da presença dele. Que ele venha a ser o único a ser adorado em nossos cultos, em nossas reuniões, em nosso meio. Este é o meu desejo. Muito obrigado para você que nos acompanhou ao longo do ano de 2025, que esteve presente em cada devocional, em cada podcast, em cada quadro de adoração. E a gente prossegue, vivendo grandes coisas e novas coisas no Senhor. E eu espero a sua companhia, a sua presença no ano de 2026. Você pode orar comigo agora? Querido Senhor, estamos diante da tua presença, agradecidos pelo que o Senhor fez até hoje. E não é que não sejamos gratos, mas o nosso coração tem chorado e clamado por mais de ti. E nós sabemos que o Senhor sempre tem mais. Não mais das tuas bênçãos, não mais das tuas grandes obras simplesmente, Senhor, mas mais da tua presença. Nós queremos mais de quem o Senhor é. Leva-nos às águas mais profundas em ti. Profundidade na tua palavra, profundidade na vida de oração. Queremos sair do nível raso, do nível imaturo. Queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito falando no nosso coração. Que 2026 seja marcado por maturidade e profundidade. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Eu vejo você no ano que vem, no nosso próximo conteúdo.